Pessoal, tudo bem? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá aparecendo o Word? Sim. Tá, então tá bom. Vamos lá. Então vamos esclarecer as dúvidas que a gente tem a respeito do TCC, tá? Talvez eu vou fazer até uma outra reunião, não sei. Eu quero ver se todo mundo chega informação para todo mundo, tá? Por isso que eu mandei mensagem um por um para ver se todo mundo aparecia. Então, ó, qual é o prazo, né? Prazo para entrega do TCC. Vocês estão enxergando? Sim. Então tá bom. Ó, o Danilo me disse que a gente tem que apresentar o TCC. Então, ó, a apresentação é dia 12 de junho. Por quê? Porque junho, né, depois vai ter que entregar as notas e também tem um tempo para corrigir o trabalho. Então, ele falou que se a gente apresentar até o último dia de aula, né, que é 12 de junho, aliás, é uma semana depois, mas a gente está colocando 12 de junho, vai que acontece alguma coisa, né, algum atraso, mas para apresentar até dia 12 de junho. Ou seja, tá? É recomendável não, é necessário entregar o trabalho escrito uma semana. Deixa eu tirar aqui vocês daqui, desculpa. Uma semana antes, ok? Para entregar para a banca, tá? Então, o pessoal, a banca, né, que vai ser escolhida pelo orientador de vocês e junto comigo, depende da disponibilidade dos professores, eles precisam receber o trabalho antes para poder estar lá no dia e vocês apresentarem, tá? Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar para vocês entregarem o TCC. Deixa eu só olhar aqui a data no calendário. Olha, 12 de junho vai dar uma segunda-feira, né? Então, eu tinha falado para o pessoal entregar até dia 4 de junho. Então, entregar o trabalho escrito até 4 de junho, tá? Aí as pessoas vão me perguntar, mas, eu estou fazendo TCC1, professor. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, olha, primeiro TCC1 e depois o que vai ser a entrega do TCC2, né? Então, o TCC1 é entregar fundamentação teórica, faltou, né? Introdução e metodologia, tá? Isso daqui é o TCC1. O TCC1, gente, quem vai avaliar vai ser o professor de vocês. Ele vai dar uma nota, né, baseado no que vocês fizeram e não tem entrega assim para uma banca, não tem nada. É só entregar a introdução, a fundamentação teórica e metodologia, tá? Esqueci de falar. E, obviamente, os objetivos, né? O que vai ser o seu trabalho? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo geral e objetivo específico? A gente vai falar de cada um desses tópicos na sequência, tá? Mas é só falando o que vocês têm que entregar. Já o TCC2, obviamente, né? Tem que entregar tudo aquilo que é do TCC1. Então, entregar introdução, objetivos, fundamentação teórica, metodologia, resultados e conclusão, tá? Do trabalho. E, obviamente, o trabalho tem que estar formatado dentro da formatação exigida pela FEP, tá? Isso nem precisaria falar, mas porque tem gente que acha que entregando mesmo com a fundamentação, mesmo com a formatação meio ruim, que tá bom. Não, tem que estar dentro da formatação corretinha ali, tá? E aí o TCC2, gente, que aí a gente vai escolher uma banca e vocês vão ter uma apresentação, tá? A apresentação
deve durar no máximo 15 minutos, ok? E vocês devem fazer a apresentação do trabalho. Focar mais na apresentação, mais na análise de resultados. Você pode colocar fundamentação teórica e tal, mas focar mais na parte de resultados, tá? E a apresentação também, eu tenho que dizer para vocês, não é a maior parte da nota. No dia da apresentação, é só para fechar o trabalho, tá? Porque a correção do trabalho escrito, ela vale quase a nota total, vale 80 pontos, sabe? A apresentação vale menos. Então, não é a apresentação que vai fazer vocês passarem, é o trabalho escrito que vocês entregarem, tá? Então, tem gente que fica com medo da apresentação e tal. Não, a apresentação é tranquilo, tá? O que eles vão avaliar é o trabalho escrito, tá? Que mais? Vamos lá. Vamos, então, entender o que é cada uma dessas partes do TCC, ok? Partes do TCC. Então, vamos pensar no TCC. Eu sempre falo o seguinte, para você fazer um bom TCC, você tem que começar com o seu objetivo. Ah, professor, mas o objetivo ele não é a primeira coisa do TCC, no trabalho escrito. Beleza, mas antes de você fazer um trabalho, você tem que pensar o que você quer fazer. Então, objetivo geral, tá? O que você quer fazer. Bom, e aí as pessoas, elas pensam no que elas querem fazer, mas elas não pensam com detalhes. Então, por exemplo, o que você quer fazer? Tem gente que vai me dizer assim, olha, eu quero falar sobre o Covid. Isso daí é um objetivo geral? Não, isso é um tema. Ah, um tema sobre Covid, mas o quê? Ah, eu quero falar sobre análise logística, mas ainda não está definido, né? Ah, eu quero falar sobre, sei lá, problemas que teve na logística. Tá, mas que tipo? Qual logística? Logística de distribuição, que é aquela logística de distribuir os produtos, ou logística de recolher, né, que é a logística reversa. Então, quando vocês forem pensar no objetivo, vocês têm que pensar primeiro o que você quer fazer, tá? Não é pensar no tema, e sim pensar no que você quer solucionar. Geralmente, um trabalho quer solucionar alguma coisa, ok? O que você quer solucionar, tá? Ah, professor, eu quero fazer um trabalho lá na minha empresa de cronoanálise. Aí, legal. Então, o que você quer fazer? Por que você quer fazer? Ah, eu quero fazer um trabalho de cronoanálise porque a linha de produção está atrasando muito. Ah, então você já começa a focar na sua ideia, tá? Por que você quer fazer aquele trabalho? Ah, porque eu quero solucionar os problemas de atraso. Onde você vai fazer o trabalho? Isso parece óbvio, mas assim, às vezes a gente quer fazer, por exemplo, numa linha inteira. Não, foca ali numa máquina só, ou no processo que está dando problema, entendeu? A gente não vai solucionar o mundo. A gente vai solucionar um problema específico e vai ser com uma coisa assim, começo, meio e fim. Às vezes a gente coloca tanta coisa para fazer, né, um objetivo tão amplo, que a gente não consegue ter um trabalho que tenha começo, meio e fim. Fica meio jogado, meio com lacunas, sabe? Eu sempre digo para meus alunos que é o seguinte, é muito melhor um trabalho simples, mas bem feito, que não gere nenhuma dúvida para a banca. Ah, como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Não, está tudo bem explicado. É simples, mas está tudo bem explicado, entendeu? Porque é um trabalho que promete fazer bastante coisa e fica um monte de lacuna. Então, às vezes, um trabalho que dá 70 páginas, vamos pensar assim, vamos exagerar, ele tira uma nota pior do que um trabalho de 40 páginas. Por quê? Porque o trabalho de 40 páginas tinha um objetivo específico ali, ó, bem definido, um começo, meio e fim, os professores leram, entenderam tudo, entendeu? Então, é isso que vocês têm que fazer. Ó. O objetivo de vocês têm que pensar o seguinte, o que você quer fazer, por quê, onde... Ó, e uma coisa importante também, qual ferramenta da engenharia de produção você vai utilizar? Sabe por quê, gente? Porque o trabalho tem que ter alguma coisa que vocês viram ao longo do curso.
Então, cronoanálise eu vi na matéria de racionalização da produção. Mapeamento de processo eu vi em tal matéria. Porque às vezes vocês pensam numa coisa, vou citar um exemplo. Tinha uma aluna que queria falar sobre os políticas públicas dentro da pandemia de Covid, né? Aí eu falei para ela, mas o que de engenharia de produção você vai fazer? Não, professor, eu quero falar sobre políticas públicas, que eu acho que é importante, vou fazer por causa disso. Ela tinha respondido o que ela queria fazer, o porquê e aonde ela ia fazer. Mas aquilo não encaixava dentro da engenharia de produção, porque você tem que usar alguma coisa que você aprendeu em alguma matéria de produção, seja pesquisa operacional, seja modelagem, simulação, seja o que for, mas tem que ter alguma coisa de produção, tá? Beleza? Alguma dúvida aí? Por enquanto não, professor. Tá. Então, pensou no seu objetivo. Primeira coisa, gente, não começa a fazer o TCC sem ter esse objetivo definido e conversado com o seu orientador. O que você quer fazer? Por quê? Porque senão vocês vão começar a fazer a fundamentação teórica e aí não vai ter muito a ver com o trabalho. Aí vocês vão começar a achar que é muito difícil fazer o TCC, mas por que vocês não pensaram nisso antes? Pega no papel, escreve o que você quer fazer, escreve as ferramentas de produção que você quer fazer, aonde, vai lá no lugar que você quer fazer o trabalho, conversa antes, porque também acontece que o pessoal quer fazer o trabalho, aí deixa para começar a fazer lá 2 meses para entregar, e aí o cara do local que você achou que poderia fazer não está dando retorno. Então, faz tudo isso antes, já pensa no local, já conversa, vê se você pode fazer, já agenda uma data para você ir lá, entendeu? E pensa no objetivo geral, conversando com o seu orientador antes. Primeira coisa que vocês têm que fazer. Bom, aí já sabendo o que você quer fazer, entendeu? Aí você vai escrever, de fato, o seu TCC, tá? Então, o seu TCC começa com uma introdução. Uma introdução é uma contextualização do trabalho, tá? Essa contextualização pode ser, por exemplo, você dando um panorama geral. Vou citar um exemplo. Eu fiz um trabalho, né, do meu mestrado em logística reversa, que é a coleta de materiais recicláveis. Aí eu peguei informação da Associação Brasileira de Catadores de Materiais Recicláveis, falei a quantidade de material reciclável que tem no Brasil, na época, entendeu? É alguma coisa assim, contextualizar. Não fala, gente, pelo amor de Deus. Olha, com a recente globalização, né, as empresas precisam se tornar cada vez mais competitivas. Isso é um clichê, né? E isso não fica legal. Coloca já uma contextualização baseada no trabalho de vocês, tá? Cronoanálise. Então, fala que a cronoanálise é um método bastante utilizado na engenharia de produção e, sei lá, uma contextualização diferente dessa de ser globalização, competitividade, tá? Só para ficar mais específico. E aí, essa introdução não precisa ser longa, tá? Pode ser, sei lá. Isso aqui não, que vocês vão ter que seguir essa quantidade de páginas, tá, gente? 2 a 3 páginas. Tá bom? Aí vem o objetivo geral e objetivos específicos. Agora eu tô falando do trabalho de vocês, tá? Escrito. Vou até colocar aqui, ó. Trabalho escrito. Então, assim, 3 objetivos específicos, ok? 3 objetivos. Ó, o que seria um objetivo específico? Vamos pensar o seguinte, o seu objetivo geral é fazer uma cronoanálise numa linha de produção que apresenta problemas de atraso. Pronto. Objetivo geral. Objetivo específico. Você vai fazer a cronoanálise. Desculpa, você vai fazer o mapeamento de processo. Outro objetivo específico, você vai fazer um balanceamento de linha. Entendeu? Então, o objetivo específico, geralmente, ele deriva do objetivo geral. Pode ser, você vai fazer uma simulação. Pode ser que o seu objetivo geral é fazer a modelagem e simulação de uma linha de produção que apresenta problemas de atraso, por exemplo, né? E aí o seu objetivo específico vai ser, depois de você fazer a modelagem e simulação, você pode falar em fazer 3 cenários diferentes.
Entendeu? Aí cada cenário pode ser um objetivo específico, tá? Mesma coisa, um problema de pesquisa operacional. Aí você faz 3 cenários, cada um desses 3 cenários pode ser o seu objetivo específico, tá? Bom, e aí tem a introdução, objetivo no trabalho, e aí começa a fundamentação teórica, ok? Aqui, ó, objetivo, vou colocar uma página, não precisa mais do que isso, tá? Fundamentação teórica. Ó, eu não vou colocar a quantidade máxima, mas eu vou colocar a quantidade mínima. Acima de 10 páginas, gente. Não existe fundamentação teórica se você não fizer um texto legal, assim, tá? E o que é fundamentação teórica? Fundamentação teórica é... vamos pensar assim. Um leigo que não sabe do seu trabalho, não conhece nada, ele vai ler aquela fundamentação teórica e vai entender os conceitos para entender o seu resultado. Entenderam? Por exemplo, alguém que não conhece nada de modelagem e simulação, ele vai ler a fundamentação teórica, vai entender mais ou menos o que é a modelagem e simulação, como que funciona, e aí ele vai entender o seu resultado. É importante falar isso, gente, porque na banca, geralmente tem um professor que é da área, né? Aí ele já sabe de cor o que é, mas geralmente tem um professor que não é da área. Então, a professora Soini, por exemplo, que é lá do básico, o professor André, entendeu? E a gente coloca sempre assim, um professor que não é da área. Então, esse professor que não é da área, ao ler o TCC de vocês, ele precisa entender, conhecer o assunto primeiro, para depois entender o resultado, tá? Então, é uma maneira de compreender como os conceitos para os conceitos necessários para entender seus resultados, tá? Então, por exemplo, você vai fazer um trabalho de modelagem e simulação. Então, e na logística. Então, modelagem e simulação é um tópico legal. Aí você vai procurar autores sobre os temas, tá? Então, a fundamentação teórica legal, ela tem no mínimo uns 3, 4 temas. Você vai fazer de modelagem e simulação. Beleza. Qual área? Logística, um outro tema. Vamos supor que você vai fazer logística reversa, né? Logística de coleta de material reciclável. Poderia ser um tema, tá? E aí você vai procurar autores sobre os temas de autores novos, tá? E no máximo, vou assim dizer, 10 anos, ok? Atrás, ou seja, autor de 2013 para frente, tá? Lógico, eu dou uma colher de chá, né? 2010 e tal, mas não pega referência, gente, de procurar autores. Vou mudar aqui, ó. Procurar referências, melhor. Não pega referência de 1990, só se for uma referência clássica. O que é uma referência clássica? É uma coisa que todo mundo vai falar. Por exemplo, Toyota, sistema Toyota. O criador do sistema Toyota, Taishi Ono, disse isso em 1970. Beleza, é uma referência clássica. Porque o cara criou a produção enxuta. Mas, se você for pegar de artigos, alguma coisa assim, pega mais novo, tá, gente? Tem um monte de artigo na internet, tem um monte de artigo que vocês podem achar no site. Ó, vamos colocar aqui, ó. Sites que você pode encontrar os artigos, ok? Site do INEGEP, tá? Eu vou escrever aqui, mas vocês não dão risada não, tá? Anais do INEGEP. Então, vocês vão achar nos anais do INEGEP os artigos, por exemplo, tá? De todos os anos, referente a cada tema. Aliás, é até interessante para vocês verem como é que faz um trabalho de TCC, né, a partir de um artigo, já que pode apresentar em formato de artigo esse ano, tá? Então, assim, se for um artigo, esse negócio de 10 páginas talvez é muito, tá? Mas, o que acontece? O pessoal quer fazer artigo porque vai escrever menos.
Mas o artigo, gente, ele tem que ter uma boa análise de resultados. É quase um TCC, tá? Não muda muito, tá? Talvez é menor fundamentação teórica, mas só isso. O resto é a mesma coisa, tá? Então, onde você pode encontrar artigo? Análise do Enegep. Você pode encontrar artigo, gente, não sei se vocês conseguem pegar, né? Numa revista científica chamada Scopus, tá? O Google Acadêmico também é interessante. O Google Acadêmico, tá? Respondeu na conversa? Deixa eu ver. Chegou mais gente aí? Boa noite, Maria Beatriz. Boa noite, Rosilene. Cielo, isso. Obrigado. Cielo, tá? Também é legal. Ok? Alguma dúvida aí, gente? Eu tô com dúvida só na questão do prazo, mas pode terminar isso primeiro, depois eu pergunto. Não, pode perguntar do prazo. Por exemplo, eu vou formar só no final do ano. Eu tenho que entregar a escrita nessa data que você passou de junho também, ou não? Posso entregar mais para frente? Olha, o que acontece? Você tem que entregar, se você puder, tá? Mas quem vai dar nota vai ser o orientador de vocês. Então, conversa com ele. Se você consegue entregar isso daqui, ó, introdução, objetivo, fundamentação teórica e até metodologia. Se você entregar introdução, objetivos e um começo da fundamentação teórica e ele achar ok, tudo bem. Porque depois, no segundo semestre, que vem o problema, né? Tem gente que não faz nada no TCC1, aí depois chega no TCC2 tem que fazer tudo num semestre só, corrido, entendeu? Assim, não é obrigatório. Mas você tem que. Quem vai dar nota vai ser o seu orientador. Se o seu orientador quiser que você entregue, eu vou falar com eles, tá? Eles podem exigir, tá? Não, beleza. Aí, esse documento depois você vai mandar pra gente, né? Isso que você escreveu. Vou mandar pra todo mundo, tá? Certinho. Obrigada. Por nada. Então, ó, vamos lá. Então, o seu trabalho aqui, ó, começa no 1 aqui. 1, introdução. Eu sou frescurento, tá? Vou colocar aqui com uma cor diferente. Ó, aqui. Fundamentação teórica. Depois... isso aqui não. Depois da fundamentação teórica, tá? Vem a metodologia. Meteorologia não, né? Metodologia. Metodologia. Bom, na metodologia, vocês vão explicar o que é o trabalho de vocês, qual que é a metodologia, tá? E aqui muita gente confunde. Professor, não sei o que é metodologia. Então, vamos lá. Geralmente, a gente tem... A primeira coisa que a gente define é o método de pesquisa, tá? O que é o método de pesquisa? É o seguinte. Vamos lá. Você tem, basicamente, esses métodos. Ó, estudo de caso, modelagem, simulação, fugiu da minha cabeça. Uma survey, que é uma pesquisa, tá? E eu vou lembrar, calma. Pesquisa-ação, eu lembrei. Pesquisa-ação. Tá? O que é cada um deles? Vamos lá. Ó, estudo de caso, gente, é quando você conta uma história. Não necessariamente o TCC de vocês precisa ser algo que vocês foram lá, mão na massa, e vocês fizeram vocês mesmos. Não precisa. Você pode contar uma história de algo que aconteceu, vocês presenciaram na empresa, entendeu? Mesmo vocês não tendo, por assim dizer, participado lá ativamente para fazer. Se vocês contarem uma história do como era antes na empresa, foi aplicado alguma coisa e como que foi resolvido, tá? Vocês têm um estudo de caso, tá? Que é diferente da pesquisação. O que é pesquisação? A pesquisação é quando o pesquisador ele vai lá e necessariamente ele que modificou a linha de produção, vamos colocar um exemplo, e depois ele verificou os resultados,
Aí talvez teve que fazer mais uma melhoria, né? Mais um ciclo, entendeu? Então a diferença de estudo de caso para pesquisação é que estudo de caso é como se fosse uma história contada. Já a pesquisação é você indo lá, pondo a mão na massa, fazendo a melhoria, analisando o resultado depois da melhoria, entendeu? E aí vocês vejam o que é mais apropriado para o trabalho de vocês, tá? O que acontece? Muita gente acaba colocando o trabalho como sendo um estudo de caso, mesmo que tenha participado lá e feito tudo, né? Porque, infelizmente, gente, quando tem, por exemplo, uma cronoanálise ou um trabalho, uma survey, tá? Ou seja, uma pesquisa com as pessoas na rua ou no trabalho, precisa passar pelo comitê de ética da FEP. E o comitê de ética da FEP é enrolado, às vezes eles demoram mais de um mês para poder avaliar isso, tá? O comitê de ética, na verdade, ele foi criado mais para o pessoal de humanas, gente, porque vamos pensar, você tem um trabalho de psicologia, aí tem um TCC que é feito com pessoas e aí depois a pessoa não gostou da maneira como foi realizada, processa a FEP, vamos pensar, né? Aí eles passando pelo comitê de pesquisa, né, desse comitê científico, eles vão dizer o que pode ou não pode fazer. Mas no nosso caso, que é só uma cronoanálise, por exemplo, né, só uma pesquisa ali com uma survey, survey é um questionário, tá? Eu acho que não precisaria passar, mas eles pedem para passar. Então, assim, um estudo de caso, olha, aí que vem o pulo do gato, o jump of the cat, como o pessoal fala, né? Que bobeira. Então, o jump of the cat é o seguinte, põe o trabalho de vocês para ser um estudo de caso, porque não precisa passar pelo comitê de ética, tá? Ou fala que vocês receberam os dados da cronoanálise, por exemplo, tá bom? É o que me foi orientado, tá? Professor, tem uma dúvida. Pode falar. O meu trabalho, como você falou aí, é um estudo de caso e eu acabei colocando a mão na massa para fazer acontecer o que foi proposto lá. Só que, ao mesmo tempo, ele também tem participação de modelagem, simulação e cronoanálise. Aí onde que ele entra nisso daí, essa metodologia do meu trabalho? Vamos lá. Você fez uma modelagem e simulação no ProModel? Então, queria fazer porque, por exemplo, mudou o processo, entendeu? Aí eu queria mostrar em dado que teve um ganho ali, entendeu? Tá. Então é o seguinte. E pela cronoanálise, que é o processo antigo, vamos dizer assim. Aí hoje já é outro. E isso tudo foi percebido no estudo de caso, né? Porque fiquei analisando, prestando atenção no processo antigo. Tudo depende do que é a maior parte do seu trabalho. Se o seu trabalho desde o início, fazer a modelagem e simulação, né, com o ProModel, mesmo que porque para fazer a modelagem e simulação, você precisa fazer a cronoanálise, né? E você precisa pôr a mão na massa. Então, assim, vai fazer simulação? É modelagem e simulação. Você contou uma história de alguma coisa, você pode até ter participado, mas, assim, é mais uma história, né? Começo, meio e fim, estudo de caso. Você vai fazer algo... A pesquisação é um pouquinho diferente, porque, assim, não é só você, por exemplo, Luiz Felipe, ter feito a cronoanálise. É você ter feito a cronoanálise, ter modificado a linha, você, entendeu? Depois a linha de produção rodou, você, depois da modificação, avaliou o resultado. Então, assim, é mão na massa mesmo. Não é só uma cronoanálise, é tudo, sabe? Então, acho que no seu caso, se você for fazer o ProModel, é a modelagem e simulação. Se você for só contar a história que você fez, ainda que você tenha feito a cronoanálise somente, mas não é o suficiente para ser uma pesquisação. Aí seria um estudo de caso, tá? Mas, não, beleza, eu acho que o estudo de caso se enquadra também, mas se colocar cronoanálise e modelagem e simulação, ele não deixa de ser um estudo de caso também, né? É só a ferramenta que eu utilizei para uma parte do estudo de caso. Não, aí muda. Porque, assim, todo mundo acha que tudo é estudo de caso. Não. O estudo de caso é... O que é? É uma história. A modelagem e simulação, você já começa o trabalho com o propósito de fazer uma modelagem, entendeu? Tá, entendi. Se você só fez o softwarezinho lá, mas
o seu objetivo geral está escrito que tem modelagem, que você vai fazer, então é modelagem de simulação. Se você fez um trabalho todo lá no Excel e tal, e só no final você quis simular e não colocou isso no objetivo geral, aí pode até ser um estudo de caso, tá? Uhum. E survey, Entendi. gente... Oi? Entendi. Pode perguntar, viu, gente, se tiver dúvida. Survey é quando você faz um questionário. Um questionário para avaliar uma empresa, a opinião das pessoas, tá? Bom, então, aí tem o método de pesquisa. Aí tem a abordagem da pesquisa. O que é abordagem? A abordagem pode ser qualitativa, pode ser quantitativa e pode ser as duas, tá? Quantitativa. Quantitativa. Então é o seguinte, pesquisa qualitativa, tá? Ela é mais uma pesquisa. Geralmente, quem faz trabalho em exatas faz pesquisa quantitativa. O que é pesquisa quantitativa? Você vai lá, coleta dados, usa estatística, entendeu? Então, quantitativa. Mas se a sua pesquisa for, por exemplo, contar uma história que não usa muito número, né? Não faz muita conta, não tem tabela, por exemplo, no seu trabalho. Você vai fazer um Ishikawa, depois os 5 porquês, sabe aquela coisa mais subjetivo? Aí é uma pesquisa qualitativa. Mas na engenharia, geralmente, ou é quantitativa ou é quali-quantitativa, que é as duas. Palavrão gigante, né? Oi? Tenho algumas dúvidas. Se for uma otimização e o ganho for em tempo, entra em quantitativo? Quantitativa. E assim, no meu caso, é um projeto onde eu sou a owner. Eu não estou colocando a mão na massa porque eu tenho uma equipe que está me ajudando, mas eu estou conduzindo o trabalho em catas de melhoria e eu queria fazer sobre ele. Aí, no caso, seria isso como estudo de caso também? Como que... Porque é o seguinte, você pode escolher o método de pesquisa que você acha mais apropriado. O estudo de caso é simples, você conta uma história, começo, meio e fim. A pesquisação, só para alertar vocês, ela é em ciclos. Então, por exemplo, você tem que fazer uns 3, 4 ciclos. Então, se você quer fazer como pesquisação, você pode fazer. Então, mas aí você vai fazer um ciclo de melhoria, vai explicar o que aconteceu, vai testar de novo, fazer um segundo ciclo. Então, o que eu aconselho? Como o TCC não tem muito tempo hábil, se for fazer um mestrado, um doutorado, tem mais tempo para fazer uma pesquisação, do jeito que é correto de fazer. Então, o seu caso, eu colocaria como estudo de caso. Se você vai fazer uma otimização, no Solver? Na verdade, a otimização vai ser uma ferramenta da empresa, entendeu? Eu até quero ver como que o QEDAS. Tá. Só que a gente não aprende sobre QEDAS na faculdade, entendeu? Então, talvez eu entraria com algumas ferramentas da qualidade durante esse processo, entendeu? Para poder colocar na parte do que você usou da engenharia de produção. Porque a gente vai usar a ferramenta do QEDAS, e aí eu queria ver se poderia ser também, por conta de ser um projeto, de eu não colocar a mão na massa assim, literalmente, porque não sou eu que vou fazer as partes das mudanças que vão acontecer, e da otimização, no caso. Aí eu fiquei meio com medo de não poder ser, entendeu? Porque vai ser uma melhoria, vai ter um ganho de tempo, e aí eu queria levar isso como TCC, entendeu? Pode ser, mas aí o seu caso eu acho que é mais estudo de caso, tá? Então, beleza. Tá, beleza. Obrigada. O que mais? Então, o método de pesquisa, a abordagem, tem também... gente, eu não lembro o nome, mas a pesquisa de vocês pode ser chamada de ou descritiva ou explicativa. Lembrei. Vamos lá. Pesquisa básica ou aplicada, tá? Tipo. O que é pesquisa básica ou aplicada? Então, assim, vocês vão escolher, o meu caso é um estudo de caso
com abordagem quantitativa. E, gente, toda pesquisa de engenharia é uma pesquisa aplicada. O que é uma pesquisa aplicada? É onde você vai aplicar um conhecimento que vocês aprenderam em algum lugar real. A pesquisa básica é uma pesquisa, assim, vamos pensar, de química, de física, sabe? Você não está aplicando em nenhum lugar, você vai descobrir alguma coisa dentro da matemática, entenderam? Então, no nosso caso, a gente não está descobrindo alguma coisa, a gente está pegando o conhecimento que a gente aprendeu na engenharia e aplicando. Então, a nossa pesquisa vai ser aplicada, tá? E, por fim, tem a pesquisa. Ela pode ser com abordagem... Abordagem? Agora eu não lembro, gente. Ela pode ser descritiva, pode ser explicativa, pode ser narrativa. Ó, narrativa é mais como se fosse uma historinha, parábola. De Jesus. E tem TCCs, assim, que é na área de humanas, que é mais dessa forma, tá? Então, a gente não tem. Aí tem duas formas. Descritiva, você vai descrever um problema, tá? E explicativa, você vai explicar o problema, a razão dele, você vai tentar buscar a causa. Então, assim, eu aconselho, né, a maioria das pessoas fazem uma pesquisa descritiva mesmo, descrever um problema. A explicativa, você tem que buscar a razão. Tá mais assim, explicativa talvez seja mais para a área de qualidade, que você vai buscar a razão, a causa raiz de um problema, explicar por que aconteceu, sabe? Mas se você vai aplicar um trabalho de melhoria contínua, cronoanálise e fazer balanceamento. Então você vai mais descrever o que aconteceu, entendeu? Explicativa é quando você tem que buscar uma razão, a razão daquilo. Então, a única área que eu consigo ver que cabe é dentro da área da qualidade, tá? Basicamente isso. Eu não sei se está faltando alguma coisa, mas... O meu projeto é na qualidade, então entraria? É uma ferramenta da qualidade que a gente vai otimizar. Você vai utilizar a ferramenta da qualidade para explicar um problema ou para tentar solucionar? Não sei. Me pegou. Então, se você for buscar a causa raiz lá do problema, aí seria mais explicativa. Se você vai simplesmente contar que teve um problema, você usou aquele software para resolver, aí tem mais a ver com a... Explicativo. Explicativo, isso. Eu não estou achando a cor da azul aqui. Bom. Ó, beleza. Metodologia, tá? Aí, o que é metodologia? Vocês vão escolher categoria, método de pesquisa, escolher um deles. Abordagem, escolher um deles. Tipo, escolher um deles. E aqui também, escolher um tipo. Tá? Ou se é descritiva ou explicativa, tá? Deixa eu voltar à cor normal aqui. Bom, resultado, gente. O resultado é interessante, porque é a parte que vocês vão escrever o trabalho com a palavra de vocês. A fundamentação teórica é baseada em outros trabalhos, né? Então, você vai ler um trabalho, vai ver que é interessante, tal autor falou isso. Agora, a parte de resultados é o trabalho de vocês propriamente dito, tá? Então, a análise de resultado, gente, é interessante que vocês explicar... aqui, ó, é interessante, tá? Explicar nos pormenores como chegou nos resultados, tá? Então, assim, para chegar nos resultados, o que você tem? Você tem primeiro, como foi a coleta? Como foi a coleta de dados? Os dados foram coletados terça e quarta-feira, fiz 100 amostras, ok? Então, assim, como foi a coleta dos dados? Qual o número de amostras? Tivemos, né? Se vocês colocarem um número de amostras, por que você colocou aquele número de amostras? Então, por exemplo, né, usar... Vou colocar aqui, ó. Aqui eu vou colocar mais tópicos, tá, gente? Usar fórmulas e tabelas para explicar. Ok? Tirar fotos de softwares, ok?
foto lá do local, da linha de produção, aonde vocês vão realizar o trabalho, tá? Onde vocês vão realizar o trabalho chama-se objeto de estudo, tá? Tirar fotos de softwares, que mais? De máquinas, enfim, do objeto de estudo, tá? Como é que foi a coleta? O que vocês analisaram? Qual ferramenta vocês utilizaram, né? Qual ferramenta utilizaram? Ok? Explicar. Se você for usar uma ferramenta diferente, coloca a ferramenta, por exemplo, Minitab. Coloca lá na análise, na fundamentação teórica, uma explicaçãozinha do que é o Minitab, como é que funciona, tá? Por exemplo. E, beleza? E aí, por fim, a conclusão. A conclusão vai fechar o trabalho. Tá? E a conclusão, gente, é importante vocês fazerem uma coisa que eu vou falar para vocês, que é fechar o trabalho retomando os objetivos geral e específicos. Então, aqui você vai citar de novo os objetivos gerais, o objetivo geral e específico, explicando que ele foi realizado e tal, entendeu? Para fechar o trabalho com chave de ouro, tá? E, por fim, a última coisa que vocês vão fazer, gente, é o resumo. Porque o resumo, tá? Ele tem que conter tudo, inclusive a conclusão no resumo. Tá? Então, o resumo deve incluir... É óbvio, mas o pessoal faz o resumo antes de terminar o trabalho, aí fica o resumo só com a fundamentação teórica e o objetivo. Aí não fala dos resultados, tá? Então, deve incluir os resultados, a conclusão, de maneira mais sucinta, né, gente? Não igualzinho. Deve incluir tudo do trabalho. Vou colocar aqui, tudo do trabalho. Tá? Incluindo os resultados, a conclusão, de maneira mais sucinta. Coloca lá o principal resultado que você teve, a conclusão que fechou o trabalho, entendeu? Ah, outra coisa, eu não falei aqui na conclusão, mas se vocês quiserem, vocês podem colocar também sugestão de trabalhos futuros. Ah, olha, eu fiz um trabalho lá na linha e agora, para complementar, seria interessante fazer um trabalho de simulação. Você não fez simulação, mas você pode escrever no final do trabalho que seria interessante alguém fazer isso, por exemplo. Tá? Sugerir isso. Aí está um TCC, gente. Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui quem mandou a mensagem. Não. Ó, o que mais que eu tenho que falar? Então, ó, era isso, tá? Principalmente para falar da data de entrega, que é até dia 12 de junho, da apresentação, né? Então, assim, tentar entregar o trabalho até 4 de junho. Por quê? Porque na última semana não, né? Vou olhar aqui no calendário. Na segunda, não é, na primeira semana de junho, para marcar as apresentações, tá? E eu vou colocar essa folha lá. Alguma dúvida, gente? A mais? Professor? Rafael, a apresentação do pré-projeto é quando? Ou não precisa? Não tem apresentação do pré-projeto. Ah, tá, beleza. É porque tem alguns cursos que tem, né? No nosso não tem. Ah, tá, beleza. Oi? Por exemplo, eu basicamente concluí o trabalho, né? Por exemplo, o meu orientador é o Sr. Hilton, né? Então, eu mandei para ele, aí ele mandou algumas observações para serem corrigidas, aí eu já enviei de novo, aí ele me orientou, né? Que eu procurasse uma pessoa que já manja desse negócio de formatação, tipo tipo essa pessoa que manja aí, eu não lembro a palavra, né? Aí, tipo assim, mas esse lance da banca, é o professor que escolhe ou é você que escolhe? Quem que escolhe?
Ó, geralmente eu vejo quem tem, assim, eu que escolho, mas o orientador tem que me dizer também quem ele gostaria, entendeu? Então, assim, eu escolho alguém que é da área, que vai entender o trabalho, vai ajudar, né? E algum outro professor que não é da área, para poder ter essa visão diferente, entendeu? Entendi. Mas quem dá o veredito final, tipo assim, olha, por exemplo, o Celito é meu orientador. Mas é ele que vai te falar assim, olha, o trabalho dele está apto, então ele já consegue para apresentar. Exatamente. Vamos que você falou que eu vou colocar aqui, tá? Uhum. Para apresentar o trabalho, o orientador deve preencher uma ficha dando um ok, né? Dando a autorização para a defesa. Tá, gente? Não é porque vocês querem apresentar que vocês têm que formar e papapá e que vocês vão apresentar. O orientador ele vai ter essa liberdade de dizer, olha, o trabalho de vocês não está legal, por exemplo, eu acho melhor a gente adiar para o próximo semestre. E vocês não podem dar piti, ir lá conversar com o coordenador, que é um absurdo. Não, quem decide, gente, é o orientador. O orientador que vai decidir, ó, o trabalho está legal, vamos para a banca, porque senão o que vai acontecer? Pode ser, né, que ele falando, ó, o trabalho não está legal, mas eu vou deixar você apresentar para ver o que vai dar. Pode ser que vocês vão reprovar e aí vocês vão perder o tempo de vocês indo lá apresentando, sabendo que já não daria certo, entendeu? Ou ter que refazer o trabalho quase todo, já aconteceu isso, dentro de um prazo de 1, 2 semanas, é daquele desespero também. Então, assim, tenta evitar isso, né? Tenta ter ali uma boa conversa com o orientador, não procura ele só no final, gente, procura ele antes, porque ele pode ajudar a colocar, sei lá, vocês estão com alguma dúvida, né? Ou não sabem ainda exatamente o que é fazer, ele vai orientar vocês melhor, tá? Professor? Oi. Então, assim, basicamente, a gente tem que entregar assim, tudo pronto até dia 4, né? Que você citou, né? Então, assim, então meio que o ideal é que, vamos supor, até o dia 29 desse mês, que é numa segunda-feira, o orientador já tenha dado ok para já fazer essa autorização aí, né? Assim, vocês vão entregar o trabalho, mas o orientador tem que ter visto antes também, né? Então, tenta... E dá tempo, tá, gente? Tem gente que tá desesperada aí agora, falando, nossa, será que vai dar tempo? Dá tempo. Mas aí vocês têm que colocar ali um prazo todo dia o que vocês vão fazer, até onde vocês vão escrever. Mas, assim, tendo já a ideia do que vocês querem fazer. Não vai escrevendo desesperadamente sem ter isso daqui definido, tá, gente? O mais importante, antes de começar, é isso aqui. O que você quer fazer, por quê, onde você vai fazer, qual ferramenta, aonde você quer chegar. Pronto, aí você faz o trabalho até rápido, tá? Professor, não é dúvida não, mas eu acho que eu não estou no grupo do TCC. Não, eu cheguei a te adicionar lá, mas eu adiciono de novo. É que não apareceu no chat para mim, às vezes é porque não mandou mensagem recentemente, né? Não apareceu... Você não entrou no grupo do TCC? Eu entrei no link que você me mandou hoje, mas não apareceu nada da conversa para mim ali, tipo, o balãozinho, que nem apareceu com você quando mandou mensagem. Não apareceu TCC. Mas você entrou sem ser pelo TCC? Eu entrei pelo link que você me mandou. Sim, mas eu acho que você tá no TCC, sim, ou não? Tá. Peraí. As equipes não estão aparecendo para mim, não. O TCC PR 2023 tá sim. Deixa eu ver. Não, beleza. Professor. Oi. Por exemplo, eu vou fazer o projeto que eu tô conduzindo na Mali, aí em relação a nome, assim, a dados, quando é de empresa, o pessoal costuma a levar de que forma, assim, coisas... Se a empresa autorizar, tudo bem. Se a empresa não autorizar, você coloca uma... O pessoal faz trabalho na Elibraz assim. Uma empresa do sul de Minas que produz helicópteros. Ninguém sabe qual que é, né?
Mas aí você fala, beleza. Mas... uma indústria do sul de Minas que fabrica peças de metal leve, vamos dizer. Beleza, então. Não cheguei ainda a conversar, ainda não puxei quais dados que talvez vá barrar, ou se vai barrar, que a gente teria que conversar lá no RH mesmo, para ver se libera, mas caso, né, fale, tais dados não podem ser vazados, liberados, é confidencial, aí por isso que eu queria saber como que o pessoal costuma abordar, para não ter que deixar de fazer o trabalho por conta não, disso. você pode fazer o trabalho normalmente, você só não fala o nome da empresa, se tiver alguma planilha, você borra lá o... Bem perfeito. Não tem problema. Tá, obrigada. Borra o nome da empresa, né? Não a planilha. Ok. Mais alguma coisa, gente? Você está disponível para ser orientador? Olha, eu tô com muita gente. Eu tô com 7 orientandos. E o que acontece? É porque teve gente que não tô falando de você não, tá, Luiz Felipe? Teve gente que no semestre passado não apresentou. E acabou que acumulou nesse semestre, entendeu? E aí já entraram uns novos. Então... Mas eu me caio certinho, né? Não tem problema não, senhor, relaxa. Mas se a pessoa for com tudo embasadinho, nem assim... Pode ver. Eu também tem o seguinte, tá? É a Sara que tá falando? Isso. Então, Sara, é que no semestre passado, eu vou até parar a gravação. Alguma dúvida, gente? Eu tenho um. Ok. Professor, depois eu vou te